dizer que amanhã, quinta-feira, feriado, não tem aula do CTPA, mas a aula vai ser reposta, tá bom? Aí você entra em contato, a pastora Lilian está aqui, e vai ser reposta na semana que vem, na sexta-feira. Então, não na sexta-feira, porque tem pessoas que vão estar viajando. Então, na outra semana vai ser reposta. Você vem na quinta-feira normalmente, na próxima semana, e você vai receber o aviso de quando vai ser reposta a aula, que não vai ter amanhã, tá bom? Levanta a tua mão direita. Senhor, nós queremos, na tua presença, declarar que os céus de bronze não podem permanecer sobre nós, toda nuvem de opressão seja dissipada em nome de Jesus. Senhor, que os corações frios sejam agora aquecidos por Ti, Espírito Santo de Deus. Corações endurecidos, toda dureza seja quebrada por Ti, Espírito Santo de Deus. Que o sangue de Jesus penetre agora na tua mente, quebrando fortalezas, destruindo todo sofisma. Que a palavra de Deus possa penetrar no teu coração como espada de dois gumes, dividindo alma e espírito, restaurando a tua alma e avivando o teu espírito. Todo coração seja avivado nesta noite e toda resistência caia por terra em nome de Jesus, amém. Nós estamos falando, nós estamos a caminho de Pentecostes. Você pode dizer, eu estou a caminho de Pentecostes? Eu estou. Você está? Eu estou a caminho de Pentecostes. E quando a gente anda a caminho de Pentecostes, nós vamos ver algumas coisas que podem acontecer. Mas antes eu queria explicar um ambiente. Jesus, ele tinha muitas coisas para falar. Muitas vezes eu já falei, olha, toda pessoa, quando ela vai viajar, quando ela vai se ausentar por um longo tempo, as últimas coisas, as mais importantes, ela deixa para falar na última hora. Isso eu falo sempre para os meus alunos do CTPA. Eu falo, presta atenção nas últimas parábolas que Jesus falou, presta atenção no último sermão que ele fez em Mateus 24, no Monte das Oliveiras. São os avisos mais importantes. Nesse sermão ele fala sobre os últimos dias, ele fala sobre orar, vigiar, ele fala sobre as coisas mais importantes que nós precisávamos ouvir e que os seus discípulos precisavam ouvir. Mas quando chegou na última hora mesmo, ele falou sobre o que tinha de mais importante. E na última hora mesmo, qual é a última hora? Se você lembrar, a última semana de Jesus, o último momento em que antes da sua morte, ele conversou longamente com os seus discípulos. Quem pode me dizer quando foi? Alguém pode me dizer? Na última ceia. Ali ele conversou com os seus discípulos no mínimo 4 horas, porque a ceia da Páscoa ela é bem longa. Então Jesus ali, ao cair da tarde, ele se reuniu com seus discípulos e nós temos registrado que já era alta noite quando ele foi para o Getsemane. Então ali ele conversou com seus discípulos no mínimo de 4 a 5 horas. E ali ele fez tantas coisas que a gente não percebe que tudo foi na última ceia. Ele lavou os pés, você fica muito atento ao momento em que ele parte o pão, em que ele distribui o cálice, mas ele falou muita coisa. O livro que nós temos registrado, quase que todo o diálogo, não todo, mas uma grande porção do diálogo, é só o Evangelho de João. João, ele começa a mostrar em João capítulo 13, que Jesus entra no cenáculo, ele lava os pés dos discípulos, e depois você tem em João 14, João 15, João 16 e João 17, um longo diálogo. Primeiro em João 14, 15 e 16, um diálogo com seus discípulos. E o que ele fala neste diálogo com seus discípulos? Qual é o maior assunto? Depois você vai ler na sua casa. Sabe o que ele fala? Nos 3 capítulos do Espírito Santo. É o que ele mais fala. Ele fala, ele explica, e ele diz, olha, daqui a um pouco você está me vendo agora, você vai me deixar de me ver, mas daqui a pouco você vai me ver de novo, mas eu preciso ir, porque se eu não for, eu não vou poder enviar o Consolador, e ele precisa ser enviado, e ele começa a falar tudo o que o Consolador iria fazer na vida daqueles discípulos. Era muita coisa, ele explicou muita coisa, ele falou muita coisa. E como não bastasse, ele encerra, João capítulo 17, ele encerra aquele diálogo orando. E quando ele ora, é a
oração sacerdotal de Jesus, quando ele ora, o que ele mais pede para o Pai é o Espírito Santo para nós. Isso era o que mais Jesus queria. E os discípulos receberam. Os discípulos, eles receberam toda a porção que Deus tinha reservado para eles. E aqueles homens que eram discípulos se tornaram apóstolos. E aqueles homens que eram homens paralisados, pensa um pouco, 3 anos andando com Jesus, participaram de tudo. E aí, o que eles faziam? Nada. Eles estavam paralisados, eles tinham muito conhecimento, eles tinham ouvido muita coisa, eles tinham visto muita coisa, mas eles não tinham iniciativa, eles não tinham poder, eles não tinham autoridade, eles tinham santidade, eles tinham amor a Deus. Eles eram discípulos de Jesus, mas o diabo não tinha medo deles, não. Chegava muito pertinho. Se não fosse Jesus, todos eles teriam sido destruídos. Ali no Getsemane, todos eles teriam sido destruídos. Em outras situações, em todas as situações, eles teriam sido destruídos. Jesus estava preocupado. Eles precisam entender. Eu estou subindo e eles não podem ficar sem um revestimento especial. Eles não podem ficar, eles não podem ficar sem entender que eles não vão ficar sozinhos. Assim como eles me têm andando há 3 anos do lado deles, eu vou deixar o Espírito Santo andando do lado deles, e como se não bastasse, não só andando do lado deles, mas o Espírito Santo vai enchê-los e os fracos serão fortes, os lentos ganharão velocidade. São 2 palavras que eu quero que você deixe gravado no teu coração nessa noite. Repete comigo: força e velocidade. Você vai entender daqui a pouquinho sobre força e velocidade. O Espírito Santo de Deus, ele foi enviado para nos trazer, para pessoas fracas, para pessoas débeis, uma força. A força não é qualquer tipo de força, não. É uma força do céu. E eu quero te dizer que o diabo, ele fica muito incomodado quando a gente fala do Espírito Santo. Ele fica muito incomodado que você tenha essa vontade de conhecê-lo e de viver intensamente tudo que você tem direito. Sabe por quê? Só por um único motivo. Porque ele conheceu bem de perto o Espírito Santo. Ele, na eternidade, ele viveu muito tempo ao redor do trono de Deus. Você sabe disso, está escrito. E ele conhece esse poder explosivo. Ele conhece essa força. Ele conhece essa velocidade. E ele quer que nós sejamos pessoas paralisadas, desanimadas, fracas, muito fracas. Qualquer vento derruba, qualquer impedimento te paralisa, qualquer esforço, o mínimo que seja a mais, ele te deixa exaurido. Ele quer que você fique assim, uma pessoa limitada, tendo todos os recursos disponíveis do céu, mas uma pessoa limitada. E eu gostaria que você abrisse comigo Isaías capítulo 6, porque algumas pessoas, antes que o Espírito Santo fosse liberado, como foi liberado para nós, algumas pessoas no Antigo Testamento tiveram uma grande experiência com o Espírito Santo, uma grande experiência com Deus, uma grande experiência com a glória de Deus. E uma delas está escrito em Isaías capítulo 6, que é o próprio Isaías. Isaías foi um homem, eu poderia dizer para você, que tem o Isaías de antes desse momento. Nos 5 capítulos, se você ler os 5 capítulos, você vai ver Isaías meio que atordoado. A geração que ele estava vivendo era uma geração, ela estava totalmente desregrada, era uma geração doente. Ele mesmo fala, Isaías capítulo 1, ele diz, as pessoas estão doentes da cabeça, desde o alto da cabeça até a planta dos pés, você está ferido, uma terra devastada. Ele estava vendo, ele olhava para a direita, ele via caos, ele olhava para a esquerda, ele via caos, ele olhava para frente, ele via caos. Ele olhava para a sua família, ele via caos. Ele era primo do rei Uzias. Ele olhava para o seu primo andou no caminho do Senhor, foi um rei bom por muito tempo, mas depois ele desprezou a presença de Deus. A presença de Deus já não era tão importante. É tão fácil. Você já reparou como é fácil você se esvaziar de Deus? Você já reparou como é fácil você esfriar? É muito fácil. Parece, o inverso não é tão fácil assim. Você ficar avivado, você ficar cheio da presença de Deus é uma caminhada. Mas você esvaziar, você desanimar, basta uma frustração.
Basta um tempo de silêncio da parte de Deus. Ou basta você mesmo deixar tudo entrar numa rotina. Você acorda, você fala um pouquinho com Deus. Você lê um pouquinho a Bíblia para você não ficar com peso na consciência. Tudo vira rotina na tua vida. Tudo vira rotina. E aí você vai esvaziando, você vai desanimando, e você vai desanimando, você já não ouve Deus, você já não vê Deus, você já não sente falta de muita coisa. E aí o inimigo vai avançando, e o inimigo vai avançando. Isaías viu esse processo na vida do seu primo Uzias, viu que a morte dele foi uma morte precoce, ele perdeu tudo. Ele perdeu o palácio, ele perdeu o reinado, ele perdeu saúde, ele perdeu amizade, ele perdeu família, ele ficou leproso, porque ele se afastou de Deus. E ali Isaías falou, não, eu quero uma trajetória diferente, eu estou ficando meio conturbado, está tudo muito normal, eu vou, sabe para onde? Ele não foi para o shopping, ele não ficou em casa, ele não ligou a televisão. Você encontra Isaías no capítulo 6, aonde que ele está? Está escrito no versículo 1, no ano da morte do rei Uzias, eu o quê? Vamos, gente, fala, acorda, eu vi o Senhor assentado, você cantou agora, assentado sobre um alto e sublime trono, as abas de suas vestes enchiam o templo. Então ele estava onde? Aonde que ele estava? Se ele viu as abas e o manto do Senhor encher o templo, ele estava na igreja. Então ele foi para o templo, ele foi buscar a presença de Deus, ele foi orar. Ele foi fazer algo diferente. Todo mundo estava desnorteado. O rei Uzias morreu. O que é que vai acontecer? Um caos nacional. Um caos para todo lugar. Ele foi para o lugar certo. E ali ele começou a buscar Deus. Meu amado, quando você busca Deus de todo o teu coração. Quando você canta, não por cantar. Mas você canta porque você está adorando. E porque você quer receber mais de Deus. Aí ele vem com certeza. Sabe, é tão importante você entrar na igreja e saber que o momento da adoração é um momento que você pode receber tudo. Mesmo que eu esteja atendendo um gabinete, quando eu ouço os primeiros acordes, eu posso perder uma música, raramente, tá? Muito raramente eu perco a primeira música. Mas eu olho no meu relógio, eu desço correndo, sabe por quê? Porque eu preciso de Deus. Eu preciso entrar na presença de Deus. Eu preciso da presença de Deus. Eu sou totalmente viciada em Deus. E isso é bom. E você precisa ser viciado por Deus. Você precisa, sabe, eu vejo que, por que eu estou usando uma palavra tão pesada, tão feia? Porque eu vejo que os viciados, eles pagam qualquer preço por um pouquinho de droga. E eles sentem falta da droga. E as drogas, e é um processo que começa no cérebro. Mas o corpo responde a essa necessidade. E ele entra em estado de abstinência se ele não tem essa droga. Como eu queria que você fosse viciado por Deus. Fazer qualquer coisa para chegar na presença de Deus. Pagar qualquer preço para chegar, para ter um pouquinho assim da presença de Deus. Mas Deus não vai te dar um pouquinho assim da presença dele. Quando você busca mesmo, ele vai fazer o que ele fez com Isaías. Peraí, você está me buscando, Isaías? Eu venho com o meu trono, eu venho com a minha glória, eu vou encher o templo, eu vou encher a tua vida, eu vou trazer o meu manto, você vai pisar no meu manto, você vai se enrolar no meu manto, você vai sentir o céu na terra, Isaías. Você quer um pouquinho? Você quer alívio? Você quer paz? Não, eu quero te dar. Eu quero me dar por inteiro para você. Sabe? Eu só posso dizer uma coisa. Que a igreja tem desejado pouco da presença de Deus. Porque a minha Bíblia está escrito que Deus, Ele dá. Se eu pedir o Espírito Santo, Ele dá. E eu sei de uma coisa, que Deus não é homem para mentir. E nem filho do homem para se arrepender. Se Ele disse, Ele faz. Então, você não está pedindo. Se o Espírito não está vindo, é porque você não está pedindo. É porque você não está desejando. Ele disse, se você me pedir o Espírito, quanto mais, se um pai que é mau, se o filho não vai dar pedra, se o filho pedir pão, quanto mais eu, se você pedir o Espírito Santo. Meu querido, hoje é noite de você fazer como Isaías. Pedir o Espírito Santo.
E aí Deus falou: Isaías, isso é pouco. O meu trono é pouco, o meu manto é pouco. Eu vou trazer um ambiente do céu. E aí Deus trouxe serafins. Deus trouxe, olha, Deus pegou pesado. Deus não trouxe anjo de hierarquia pequena, não. Ele trouxe logo serafim para Isaías. E como se não bastasse, ele falou: Isaías, eu quero te deixar marcado nessa noite. Você não vai sair, não sei se era de dia ou de noite. Eu estou falando noite porque a gente está de noite e saiu de noite. Talvez Isaías tivesse ido de manhã, talvez tivesse ido à tarde, não importa o horário. Mas Deus falou para Isaías: olha, Isaías, eu vou fazer o seguinte: ninguém que me deseja sai igual da minha presença. E você não vai sair igual. Além de eu te encher, além de eu trazer o ambiente do céu para te cercar, eu vou te tocar com brasa viva do altar. E aqui está escrito: Isaías viu um anjo com uma tenaz que pegou uma brasa do altar. Aquela brasa era de Isaías, assim como tinha brasa para a cabeça de cada um dos 120 que estavam reunidos no cenáculo quando buscaram o Espírito Santo. Tinha uma brasa naquele dia para Isaías, e a brasa tocou a boca de Isaías. E quando a brasa tocou a boca de Isaías, se você lê Isaías, do capítulo 6 em diante, Isaías só tem revelação do Messias. Isaías só tem, ele é puro poder, ele é poder, ele é poder. A cortina do céu abre de vez para Isaías. Ele que já era profeta, ele sobe degraus na categoria de profeta. Ele se torna um super profeta para a sua geração. Ele vê o que nenhum profeta viu. Isaías viu a cruz, Isaías viu detalhes que ninguém viu. Isaías viu Jesus, Isaías sentiu Jesus, Isaías viu tanta coisa. Isaías é um dos livros mais ricos que nós temos para mergulhar. Meu amado, hoje tem uma brasa para você. Hoje tem uma brasa reservada para você. Mas a brasa só é para quem pede. A brasa só é para quem deseja. Eu quero que você leia de novo comigo Isaías 1. E aqui está escrito que Isaías disse: eu vi o Senhor. E eu quero que você levante a tua mão e diga: essa noite eu vou ver o Senhor. Eu vou ver. Eu não sei você, mas eu vou ver o Senhor. Eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. As abas dos seus vestes enchiam o templo. Serafins, não era um só, serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam seus pés, com 2 voavam, clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória, toda a terra. E eu quero que você levante agora as tuas 2 mãos e comece a declarar: Santo, 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 Santo é o Senhor. Toda a terra está cheia da glória do Senhor. O teu coração está cheio da glória do Senhor. A tua mente está cheia da glória do Senhor. Oh Senhor, traz o ambiente do céu, traz o teu trono agora. Nós queremos, nós pedimos, nós clamamos. Vem, Senhor, vem, desce, 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 querubins, desce, serafins. Comecem agora a caminhar pelo meio da igreja, tocando a cabeça, ministrando o coração de cada um. Brasas vivas comecem a ser colocadas em corações, aquecendo, superaquecendo. Brasas vivas comecem a ser colocadas nas emoções, cauterizando toda dor, estancando todo sangramento, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? O templo tremeu. Está escrito. Brasas vieram e o templo foi cheio. Pastor Jorge falou: você é o templo. E eu quero dizer: o templo vai tremer. Aí você fala: vai tremer o chão? Não, é você. O templo vai tremer, o templo vai se encher, o templo vai ser tocado pelas brasas vivas do Senhor, em nome de Jesus. Eu falei sobre força. Você acha que Isaías entrou murchinho, murchinho? O rei morreu, meu primo morreu, a nação está desgovernada. Mas você imagina o rostinho de Isaías quando ele saiu do templo? Eu acho que Isaías, ele saiu saltitando.
Eu acho que Isaías saiu igual Davi, dançando. Eu acho que Isaías saiu, todo mundo viu que algo aconteceu na vida de Isaías. Quando Isaías saiu para fora do templo, a nação não tinha mudado. Os problemas ainda não tinham mudado. Mas Isaías tinha mudado. E Isaías ia mudar uma geração inteirinha, porque Isaías mudou. Você vai mudar. Você vai sair daqui, se você entrou cabisbaixo, você vai sair daqui, eu declaro sobre a tua vida, você vai sair saltitando. Você vai sair cheio de força. Eu digo em nome de Jesus que todo desânimo e toda fraqueza seja consumida agora pela força de Deus que entra agora no teu coração. Força física, força emocional, força espiritual. Seja impregnado agora, meu amado. Seja impregnado agora com a força do céu entrando na tua vida. Força que traz esperança. Força que traz ânimo, força que traz alegria em nome de Jesus. Mas eu disse que Isaías foi visitado pelo Espírito Santo. Isaías foi cheio do Espírito Santo. Sabe por que eu tenho um Deus maravilhoso, que é o mesmo Deus que você serve? Que, eu não sei, eu acho que eu puxei o meu pai. Meu pai, Deus. Porque eu sou muito assim, eu não consigo guardar as coisas. Se eu tenho um presente para dar, eu quero dar logo. Eu antecipo as coisas, eu antecipo as datas. Eu sou ansiosa por natureza. Principalmente nessa área. Eu fiquei tão feliz que esse ano eu consegui manter um segredo de um jantar que eu preparei para o Jonas. Eu não sei como até hoje. Até hoje eu não consigo entender como é que eu consegui. Porque é o primeiro ano em tantos anos, é o primeiro ano que eu consegui. Por quê? Porque eu quero ver a pessoa que eu vou presentear alegre, e Deus é igual. Quer dizer, eu sou igual a Ele, não Deus é igual a mim. Eu sou igual a Ele, sabe por quê? Ele não aguentou, 6.000, Jesus era para vir, se fosse mesmo no calendário, era para vir quando a terra cumprisse 6.000 anos. Deus não aguentou e mandou antes. Olha, quando cumpriu a terra de Adão para cá, 4.000 anos, Ele mandou. Até o diabo falou isso. Ué, por que você está aqui? Ué, por que você veio antecipadamente? Até o diabo, quando Jesus fez a sua primeira libertação ali em Cafarnaum, até as trevas se surpreenderam pela antecipação. Eu tenho um Deus que antecipa, por isso, Ele não aguentou. E para alguns homens, a plenitude do tempo seria quando a terra se cumprisse 4.000 anos, quando Jesus viria, morreria, ressuscitaria e enviaria o seu Espírito Santo. Mas Deus não aguentou e também deu um antecipado para alguns homens do Antigo Testamento, experiência de ficarem cheios do Espírito Santo. Isaías foi um deles. Ele ficou cheio do Espírito Santo. Mas eu vou te mostrar um outro. E eu queria que você abrisse comigo em 1 Reis 18, para depois a gente ir para o Novo Testamento, numa pessoa que a gente conhece muito. 1 Reis 18. Isaías, nós vimos. Agora eu vou falar de Elias. E pastor, o que você vai falar de Elias? Uma palavrinha: velocidade. Velocidade. Elias foi um homem que viveu numa geração muito problemática. Você vê que Isaías também. As gerações mais problemáticas é onde Deus mais derrama do seu Santo Espírito. Você acha que você está numa geração problemática? Sim. Então, é aqui que Deus, é nessa geração mesmo que Deus quer derramar muito do seu Santo Espírito. No tempo de Isaías, estava tudo muito ruim. Espiritualmente a nação estava arrasada, era profeta de Jezabel para tudo quanto é lado. Jezabel em pessoa ali, reinando e travando a presença de Deus. As pessoas totalmente frias, um retrato da nossa geração. As pessoas frias espiritualmente um caos. Uma geração com problemas espirituais, uma geração com problemas emocionais, até mesmo o próprio profeta Elias, de tanta pressão, porque era uma geração muito pressionada, oprimida. Ele também teve problema de depressão. Era uma geração com problema emocional, uma geração com falta de sobrenatural. Será que eu estou falando da geração de Elias ou eu estou falando da nossa geração? É igualzinho.
Igualzinho, falta do sobrenatural, manifestação do poder de Deus, ninguém conhecia. Conhecia a manifestação das trevas. A essa sim, os profetas de Baal faziam descer fogo do céu. Era truque deles, mas tudo bem. Todo mundo olhava e achava que era o fogo do céu que caía quando os profetas de Baal oravam. Uma geração muito semelhante a nós. E Deus levanta um homem e fala, olha, você vai ter uma experiência. Você vai levar avivamento para essa nação e você vai ter uma experiência comigo. Porque antes que desça fogo no altar que você vai orar, precisa primeiro descer fogo no teu coração, fogo no teu altar. Isaías fez tudo como Deus mandou. Isaías construiu um altar, chamou os profetas de Baal e ali teve uma luta espiritual. E ali prevaleceu Isaías. Isaías clamou o nome de Deus e fogo do céu. Nada aconteceu, os profetas de Baal ficaram de manhã, de tarde, nada aconteceu. Mas quando Isaías orou, ele falou, Senhor, para que todos vejam que eu sirvo ao Senhor. Quando ele orou, levantou a mão, fogo do céu veio sobre o altar de Elias. Uau, manifestação, poder, fantástico, fantástico. Talvez você ache que esse é o ápice da história de Elias. Para mim, o ápice da história de Elias é quando ele sobe de novo no Monte Carmelo e Deus diz, tudo bem, toda resistência espiritual já foi quebrada. Os profetas de Baal, eles foram derrotados. Elias, mas a nação precisa de algo. A nação precisa de água, a nação precisa de chuva, a nação precisa da minha presença, a nação precisa do Espírito Santo, a nação precisa de vida, a nação precisa de força, a nação precisa sair dessa estagnação. Sobe e começa a orar. Aí Elias começou a orar, e ele começou a orar, ele orou a primeira vez, nada, o céu limpo, orou a segunda, nada, o céu limpo, orou 7 vezes. Na 7ª vez, ele pediu para o servo dele, está vendo alguma coisa? Ele disse, agora sim, agora eu estou vendo. Uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Aí o espírito de Elias foi cheio do Espírito Santo. Naquele momento, ele ficou cheio do Espírito Santo. E Elias não viu a nuvem do tamanho da mão de um homem. Elias viu densas, grossas nuvens. E olha o que aconteceu. 1 Reis 18. No versículo 45. Eu vou começar no 44. A 7ª vez, disse, eis que se levanta do mar uma nuvem pequena, como a palma da mão do homem. Então disse ele, sobe e dize a Acabe, aparelhe o teu carro e desce para que a chuva não te detenha. Versículo 45, fica só nas 3 primeiras palavras do versículo 45. O que é que Elias falou? O que é que está escrito aqui? Dentro em pouco. Dentro em pouco. Eu quero falar sobre essa palavra, dentro em pouco. O céu ficou negro. E algo aconteceu. Algo aconteceu. O rei recebeu o recado, vai chover. O rei ficou meio assim, mas falou, bom, eu acho que eu vou acreditar nesse doido. Eu vou entrar na minha carruagem. Ele entrou na carruagem e o rei começou. O que você acha que o rei tinha? Ele tinha a melhor carruagem da nação e ele tinha os melhores cavalos da nação. E ele está lá, o cavalo do rei anda rápido. Sabe quantos quilômetros de onde ele estava, do Monte Carmelo até Jezreel? Sabe quantos quilômetros, qual era a distância? 27 quilômetros. E lá está o rei, e o cavalo andando, e está o rei sossegado. Tudo bem, o Elias meio doido, né? Mas olha só, tem nuvem, acho que vai chover mesmo. Quando ele viu, quando o rei percebeu aquelas nuvens negras, ele deve ter dito para o seu motorista lá, que agora eu não sei como é o nome do motorista de uma carruagem. Aí ele falou para o motorista da carruagem, vai logo, o profeta, não é que o profeta tinha razão, vai chover, corre. E os cavalos, com certeza, começaram a imprimir um ritmo mais forte. Imagina, cavalo bom, carruagem boa, a velocidade era boa. Quando ele olha, não sei se para a direita ou para a esquerda, mas quando ele olha para um lado da carruagem, quem ele vê? Correndo do lado dele. Quem que ele vê? O que é que está escrito na tua Bíblia? Vamos ler? Quem que ele vê? Dentro em pouco, os céus se enegreceram com nuvens e vento, e caiu grande chuva.
Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. E o que está escrito? A mão do Senhor veio sobre Elias, o qual cingiu os lombos e correu, o quê? Adiante de Acabe, até a entrada de Jezreel. Aí Acabe vê duas coisas impossíveis de acontecer. A primeira, chover. Há 3 anos e meio que não chovia. A segunda, o doido do Elias está correndo mais rápido do que o cavalo, mais rápido do que a melhor carruagem de Israel, mais rápido do que o melhor cavalo de Israel. Será que você está entendendo aonde eu estou chegando? Você é a geração de Elias, meu amado, e o Espírito Santo está te dando um novo ritmo. Você está atrasado. Nós estamos atrasados como igreja. Nós precisamos correr, avançar. Nós precisamos chegar nos sinais, nos prodígios, nas maravilhas, levantarmos como voz profética nessa nação. O avivamento vai chegar, meu querido, mas se você quiser ficar só molhado como Acabe, é uma opção tua. Acabe servia a Deus, a despeito dele ter uma mulher chamada Jezabel, e ele ter se corrompido. Ele era o rei da nação de Israel. E sabe o que aconteceu com Acabe? Ele só ficou molhado na chuva. Ele não se beneficiou com nada. Mas sabe o que aconteceu com Elias? Elias ganhou nova força e nova velocidade. E eu vou dizer uma palavrinha que Deus ama. Eu não sei se você ama, mas eu amo essa palavra também. De repente. Eu vou falar 3 situações em que Deus diz de repente. A primeira situação em que Deus diz de repente, que eu quero falar para você, está escrito, não precisa abrir, em Atos 2, versículo 1. E aquele povo orando, 120 pessoas orando, e está escrito, e de repente, fala comigo, de repente. E de repente veio um vento, e de repente aqueles homens fracos ficaram fortes, e de repente eles foram cheios do Espírito Santo, e de repente o derrotado Pedro se levanta como um apóstolo que ninguém mais segura. De repente tudo mudou, porque o Espírito Santo veio, tudo mudou. Em Atos capítulo 16 está escrito que Paulo e Silas estavam presos, e eles começaram a orar, e eles começaram a adorar. Eles estavam presos numa prisão de altíssima segurança, e sabe o que está escrito? Quando eles estavam no meio da adoração, e de repente, fala comigo, de repente, e de repente, sabe o que aconteceu? De repente, o chão começa a tremer, os alicerces são abalados, as correntes são quebradas, as portas são abertas, porque entrou uma força que ninguém sabia de onde, ninguém sabia como. Era a força do Espírito Santo, porque as portas do inferno não prevalecem contra a tua vida, meu querido. Quando entra a força do Espírito Santo, sai a nossa fraqueza. Deus queria libertar aqueles dois. Eles tinham uma velocidade a ser imprimida em Paulo e Silas. Eles tinham que alcançar toda a Europa, toda a África, toda a Ásia. Ninguém segurou, nem Paulo, nem Silas. Ninguém e nada vai te segurar. Diz, nada e ninguém vai me segurar. Nem a tristeza, nem a dor, nem o desânimo, nem o silêncio. Porque de repente tudo muda, tudo muda. Eu queria que você abrisse comigo Malaquias 3. Malaquias 3. É o último de repente que eu quero que você veja. Eis que eu envio, versículo 1. Malaquias 3, versículo 1. Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. E você sabe quem é o mensageiro que Deus mandou por 2000 anos e que está aqui conosco? Quem é? O Espírito Santo. Ele preparou o caminho do Senhor. Aí é a palavra gostosa que você vai ler comigo. Pelo menos na minha tradução assim está. De repente virá
ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais, e eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Mas está escrito aqui algumas coisas. O que está escrito? Quando ele vem? Ele vem quando eu busco. Ele vem quando eu desejo. Ele vem. Será que você busca Deus? Será que você pode buscá-lo nesse momento? Será que você pode desejá-lo neste momento? Será que você pode desejar como Isaías? Será que você pode confundir as trevas como Elias? Ele confundiu as trevas. Peraí, o cara estava ali no Monte Carmelo, agora está andando mais rápido do que a carruagem do rei. Que velocidade é essa? Que força é essa? Você vai confundir as trevas com a força e a velocidade que Deus te dá. Em nome de Jesus. Meu amado, se você fala assim, mas quem sou eu? Eu acho que Pedro falava a mesma coisa. Vamos falar, olha, o diabo conhecia o Espírito Santo, eu estou te falando, ele conhece esse poder explosivo, ele conhece essa força do de repente, e tudo que ele quer fazer é te impedir de recebê-lo. E assim ele fez com Pedro. Ele sabia que Pedro e os outros discípulos iam receber, porque ele ouve, está escrito em Joel, vai acontecer, já veio o Messias, agora vai acontecer. A segunda coisa, vai vir o Espírito Santo, eu não vou deixar não. Que guerra! E aí sabe o que aconteceu com Pedro e os outros discípulos? Dormiram no Getsêmani, falharam na cruz, falharam na ressurreição. Tudo isso era guerra que estava levantada contra a vida desses homens. Mas o Senhor Jesus não desistiu desses homens, e ele foi se encontrar com Pedro. Olha, Pedro, você pode parecer como aquele vale de ossos secos, você está sequíssimo, meu querido, mas eu quero te dizer que com o sopro do meu Espírito, você vai ficar em pé, e você vai ter força e velocidade para percorrer toda a terra. Nada e ninguém vai poder te deter. Jesus pegou pela mão Pedro e os outros discípulos e levou para Jerusalém e diz: agora não sai daqui. Não sai daqui até o de repente acontecer na tua vida. Vai acontecer. Busca, deseja, porque vai acontecer. Olha, quando vem o Espírito Santo tem barulho de osso. Quando vem o Espírito Santo, ele coloca o esqueleto todo em ordem. Quando vem o Espírito Santo, ele levanta. Sabe por quê? Aquele exército de Ezequiel 37 estava daquele jeito porque morreu no campo de batalha. Teve uma batalha contra aquele exército. E eu digo que tem uma batalha contra a tua vida. Se você chegou aqui deitado, como ossos secos, e tudo na tua vida está espalhado, basta o de repente de Deus, bata o Espírito Santo e tudo vai ficar em ordem. Em nome de Jesus, fica em pé. Se você deseja, se você busca, se você quer essa doce presença, levanta a mão e começa a adorar, começa a desejar, começa a buscar e diz assim como Elias: eu quero a velocidade, eu quero a força, assim como Isaías. Eu quero, Senhor, eu quero. Abra as comportas dos céus. Presta atenção numa coisa. Duas pessoas debaixo da chuva. Eu repito para você. Uma só ficou molhada, não deixou o Espírito entrar, não deixou a água entrar. Acabe, o rei, sentado, acomodado na sua carruagem. Ele não quis pagar o preço. Ele não subiu ao Monte Carmelo para desejar a presença. Ele só queria chuva, ele só ficou molhado. Mas Elias não. A chuva entrou primeiro dentro de Elias. Elias ficou cheio de força. E Elias tinha força e velocidade. E eu digo agora, olha para o teu pé. O teu pé vai ter nova velocidade. Você vai caminhar tudo aquilo que você não caminhou até hoje. Em nome de Jesus, ministerialmente, na tua família, todos os teus projetos você vai caminhar, não sozinho, mas com o Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo para receber força e velocidade em nome de Jesus. Mas eu quero ler para você, e você vai começar a clamar agora. Você cantou, se pedirmos, se clamarmos, não adianta você cantar. Você tem que pedir, você tem que clamar. Sabe o que está escrito? Eu vou ler para você de novo.
De repente Ele virá ao seu templo. De repente Ele virá ao teu coração. De repente Ele vai encher a tua vida. De repente Ele virá para todo aquele que o buscar e a todo aquele que o desejar. Ele vem, Ele vem. Levanta a tua mão e começa a clamar. Começa a desejar, pede, clama, grita, chora, ora em língua. Se você não ora em língua, seja agora batizado. Seja batizado na autoridade do nome de Jesus. Recebe, 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 recebe. Seja cheio, 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 cheio do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Enche o teu templo, enche o teu templo, enche os corações. Em nome de Jesus. Nova força, nova força. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E a tua chuva levará toda a mágoa. Recebe em nome de Jesus. O que entrou triste, alegre-se. O que entrou desanimado, receba a força do Espírito Santo. Eu declaro que põe a mão nos teus olhos, meu amado. Assim como Isaías, receba visões do céu. Você vai receber visões. Senhor, eu quero clamar para que dons sejam distribuídos. Para alguns, visita em sonhos. Para outros, abre visões, Senhor, celestiais. Abre os ouvidos para ouvir a tua voz em nome de Jesus. Eu declaro que toda fraqueza seja consumida pela força do Espírito Santo. Oh, você que estava parado, você que estava paralisado, você vai correr como Elias. Você vai passar na frente e você vai confundir as trevas em nome de Jesus. Recebe. Eu digo agora que o Espírito de Deus sopra sobre você. Você que entrou aqui como no vale dos ossos secos, cada coisa espalhada para um lado. Você nem sabe mais como juntar a tua história. Você não sabe mais como ser uma pessoa inteira. Eu declaro que da mesma forma como o Espírito soprou sobre Pedro e tudo foi colocado em ordem, a sua vida espiritual, a sua vida familiar, a sua vida emocional foi colocada em ordem. Eu digo que o Espírito Santo sopra agora sobre você, sopra, colocando em ordem todas as áreas da sua vida, em nome de Jesus.